Olá, no programa de hoje o combate à violência política contra as mulheres. Após uma tramitação marcada por muitos embates, a Assembleia aprovou na última semana uma legislação de enfrentamento à violência de gênero no exercício político em Minas. E a medida vem na esteira de uma série de ameaças sofridas nos últimos anos por parlamentares da Casa. Quais os avanços trazidos pelo projeto? Como ele dialoga com outras iniciativas do poder público frente ao problema? Eu converso com a deputada estadual Ana Paula Siqueira, da Rede, presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher no Legislativo Mineiro. Sempre um prazer recebê-la, deputada Ana Paula. Bem-vinda. Alegria toda minha, Marca. Sempre uma alegria poder estar aqui no mundo político, compartilhando um pouco das visões e dos processos aqui da Assembleia. Deputada, o PL, que cria o programa de enfrentamento ao assédio e à violência política contra a mulher, foi pautado no plenário inicialmente em março, no mês da mulher, mas uma emenda apresentada à época, com o apoio inclusive de algumas deputadas da bancada feminina, adiou sua discussão. De lá para cá, a matéria gerou muitos embates nas comissões e no plenário até a sua aprovação definitiva. A que a senhora acredita, as resistências que ocorreram? Marco, primeiramente, é muito importante destacar que este assunto, violência política contra nós mulheres que estamos na política, ele é um assunto duro, difícil, desgastante. Então é sempre muito importante o papel também da imprensa, de vocês que circulam as informações, debater esse assunto que, na maioria das vezes, fica invisibilizado na sociedade. A discussão de embate ali, a diferença se deu por um grupo minoritário de colegas deputados e deputadas que discordaram do texto, de alguns elementos que estavam no texto, algumas palavras, algo que o texto trazia para tratar de forma um pouco mais abrangente, e eles classificaram ali como uma certa abstração que traria uma série de outros problemas. Nós conseguimos superar essas diferenças a partir de um amplo diálogo, de um esforço, inclusive, do presidente da Casa, Tadeu Martins, mas também o projeto ele vem no momento em que a violência política contra nós mulheres aumenta no Brasil. Minas Gerais não fica fora desse aumento. Nos últimos tempos, Minas Gerais lidera esse ranking aí de violência política contra as mulheres. Temos aqui na Casa, atualmente, 4 deputadas que, inclusive, estão com serviço de escolta para que possam exercer seus mandatos função da... Uma pergunta era sobre isso, justamente, essas recorrentes ameaças de morte e estupro que foram sofridas recentemente por deputadas mulheres da Assembleia, André de Jesus, Bela Gonçalves, Lohana França e Beatriz Cerqueira. Esse conjunto de ameaças acendeu um sinal de alerta, também no conjunto do parlamento? Acendeu e fez com que também a Assembleia trabalhasse no sentido de dar uma resposta para a nossa sociedade. Nós não vamos admitir nenhum tipo de violência contra nenhuma mulher, especialmente as mulheres aqui na Assembleia Legislativa de Minas. Então, o projeto ele vem num momento importante, triste, lamentável da nossa história, mas com impacto grande. E eu fico sempre pensando, Marco, que as parlamentares aqui da Casa, da Assembleia, que estão em situação de ameaça, as vereadoras da Câmara Municipal de Belo Horizonte, estão em 2 espaços da política com muita visibilidade, com cobertura da imprensa, com facilidade de divulgar essas situações e de debater esses assuntos. Agora eu me pergunto, e as demais vereadoras, vice-prefeitas e prefeitas que estão aí nas cidades diversas do nosso estado e que não conseguem sequer mecanismos, canais para poder fazer uma denúncia ou chamar a atenção para uma situação que ela está sofrendo. Então a lei é muito importante para atender, sobretudo, essas mulheres que estão em situação de menor visibilidade do que nós aqui na Assembleia. A senhora não sofreu diretamente ameaças, mas imagino que conversa bastante com as colegas a respeito. Como é que a senhora diria, nesta legislatura, Marco? Porque na legislatura passada foram várias ameaças, inclusive também? Uma última também, uma última ameaça muito dura, difícil, impactou a minha, a deputada Leninha, também a deputada Andréa de Jesus, e não foi só uma ameaça de morte, veio também ali casada com um crime de racismo, Portanto, na discussão do projeto, nós tivemos um inciso
que foi votado, né, separadamente, uma emenda votada no dia da votação, que trazia esse recorte, inclusive o recorte de raça, de cor, de etnia, de religiosidade, de orientação sexual. Por quê? Porque nós, mulheres, estamos transpassadas por essas diferenças, né? Os locais de onde a gente vem, a nossa condição socioeconômica. Então, quando a gente pensa também nessa perspectiva das mulheres, a gente tem que considerar a diversidade das mulheres. Então, no meu caso, foi por ser mulher, por estar na política e por ser mulher negra na política. E como é que esse tipo de ameaça, né, impacta no cotidiano dos mandatos mesmo, né, no exercício ali da política pelas mulheres, que já tem desafios adicionais, né, e ainda surgem esse tipo de situação? Impacta de uma forma, assim, muito gritante, né, cada qual com a sua maneira de lidar, mas pensa que nós gastamos um tempo para ir em delegacias, ir no Ministério Público, procurar os órgãos responsáveis para nos dar a cobertura necessária. Nós passamos, no caso as que estão em situação de escolta, né, passam a ter menos liberdade de transitar, né? Você vai numa audiência pública, você está escoltada, você vai num sacolão, vai fazer uma compra, você está escoltada. Então, isso vai tirando, de certa forma, a liberdade até de ir e vir das parlamentares. E quando a gente, né, nós que temos família, que temos crianças pequenas, isso é um outro adicional, porque isso é uma preocupação muito grande, né? O que nós estamos fazendo na Assembleia Legislativa, nas câmaras municipais, é prestando um serviço para a nossa população, mas nós não podemos ficar a descoberto. Então, como fica uma mãe, como é o caso, por exemplo, da vereadora Isa, que recebe uma ameaça de estupro da sua filha de 3 anos de idade, né? Eu penso, eu tenho 3 crianças pequenas, como é que fica também a segurança, a repercussão para essas pessoas? Então, isso traz um abalo, Marco, que assim, para além do tempo, além de toda a dinâmica nossa que se altera, isso traz um desgaste psicológico para a gente considerável, né? A gente deveria estar gastando a nossa energia na produção de projetos de leis ou num processo de fiscalização e a gente está revertendo isso para um olhar sobre segurança. Na visão da senhora, como que esse aumento de ocorrências ele se relaciona com o contexto político mais amplo do país, né? De uma radicalização da sociedade nos últimos anos? Nós tivemos aí nos últimos anos uma política que estimulou muito a violência, né? Então, eu percebo que essas situações de ameaça, de agressão, elas são também um pouco fruto desse movimento, desse ambiente violento que o Brasil tomou. E Minas Gerais vem com recorde de feminicídios também, né? Ia acrescentar isso, assim, isso não é uma situação isolada. Nós estamos falando aqui de violência política de gênero, violência política contra as mulheres, mas quando a gente faz o recorte, por exemplo, da violência doméstica e familiar, olha o quanto cresceu, né? Olha como que os lares que deveriam ser os lugares mais seguros para as meninas e mulheres, são lugares inseguros, né? Então, isso vem numa crescente e deixando também cada vez mais evidente essa cultura da violência contra nós, essa cultura do estupro e a naturalização destas violências, que estão aí também perpassadas em várias situações, né? A violência política, a violência doméstica e familiar, a violência no trabalho, são os assédios, né? Tivemos recentemente o caso de uma servidora da Polícia Civil que acabou cometendo suicídio pelas situações de assédio que tudo diz, né? Vivia ali no seu ambiente de trabalho. Então, essa série de violências contra nós mulheres é algo que a gente precisa muito trabalhar. Sabe por quê, Marco? Nós mulheres somos cerca de 52% da população brasileira, 51,1% da população mineira. Quando nós estamos em situação de violência que nos impede termos condições de igualdade para discutir trabalho, salário, atuação política, nós estamos atentando contra a democracia, né? Do maior perfil populacional. Então, é inadmissível, né? Precisamos pensar mecanismos como essa legislação traz para coibir, para identificar os tipos de violência. O que é violência política? O projeto traz lá, né? Especificando no seu artigo 3º, que é aquele que foi tentado ser retirado no 8 de março, né? Então, o que são as violências? Está descritos lá. Quais são os objetivos dessa legislação? Um dos objetivos da legislação, inclusive, dentre combate à discriminação, né, autonomia das mulheres, promoção das mulheres, tem um ponto lá muito central, que é fortalecer e estimular a participação de mais mulheres na política.
Se o ambiente for esse, de violência, de agressão, de desrespeito, quais são mesmo as mulheres que vão querer estar aqui conosco? Então, né, esse aspecto eu realmente notei na legislação, né, que tem lá ações para fomentar a paridade entre homens e mulheres em todos os órgãos e instituições públicas, né, e também partidos políticos, associações. As iniciativas já existentes em relação a isso são tímidas na avaliação da senhora? São tímidas, precisam de aprimoramento. Eu não posso dizer que não são avanços, avançamos, mas ainda sabemos que tem aspectos que precisam ser melhorados, precisam ser melhor moldados, e nós precisamos de uma fiscalização efetiva, né? Porque ainda que tenhamos todos esses processos, né? A questão de financiamento, a questão do percentual nas vagas para disputa, do recurso dos partidos que tem que ser disponibilizado anteriormente ao processo eleitoral para fomentar políticas para as mulheres, mas cadê o processo de fiscalização? Ele está frágil, ele está falho, né? Tanto que nós temos visto aí uma série de recursos de iniciativas judiciais sendo vitoriosas, né, mas que poderia ter sido feita a fiscalização anteriormente. Então, acho assim, a legislação avança, a legislação começa a acolher mais as mulheres, mas no quesito fiscalização a gente ainda precisa intensificar. Voltando à questão da violência política, né, o brutal assassinato da então vereadora do Rio, Marielle Franco, virou um símbolo desse problema, né, no país e segue sem esclarecimentos dos mandantes até hoje, 5 anos depois. Essa impunidade persistente, deputada Ana Paula, é uma prova de que as respostas institucionais ao problema ainda estão muito distantes do que seria ideal, né? Como é que vocês veem essa questão específica de uma demora tão grande, né? Uma pessoa que tinha repercussão até internacional e que o país não consegue realmente dizer o que aconteceu? A gente carece de uma resposta, né? Uma resposta efetiva. No caso da Marielle Franco, realmente identificar quem são ali os mandantes desse crime. Pensa uma mulher que foi morta pelo simples fato de ser mulher, de estar na política, de estar defendendo um grupo que historicamente não tinha sua representação naquela casa legislativa. Então, nós não podemos tolerar isso, né? O caso dela é emblemático porque é mais uma vida que se perdeu, mas principalmente de uma morosidade para que a gente tenha ali um esclarecimento, né? Um resultado e a prisão daqueles que cometeram crime. Então, também esse sentimento de impunidade, né? Isso é algo muito preocupante no Brasil. E a gente sempre pensa, né? Assim, como é que ficam essas histórias? E para evitar, né, que fatos como esse se repitam, né, olhando para o projeto recém-aprovado, quais são, para você, deputada Ana Paula, os principais avanços, né, trazidos por esse programa de enfrentamento à violência política a ser instituído aqui em Minas? Primeiro, ele ser um programa em âmbito estadual. É para ser executado pelo Executivo Estadual. É para atender não apenas a capital ou uma grande casa legislativa, é para poder olhar por todas as mulheres. Eu acho que esse é um grande avanço, porque essas questões, quando elas são tratadas muito pingadinho, vamos assim dizer, né? Em um município, em outro município, elas não têm uma efetividade. Então, acho que essa cobertura em âmbito estadual é um grande avanço, né? O Executivo tem a responsabilidade de fomentar discussões, de fazer formações, de qualificar pessoas, de esclarecer os tipos de violência. Então, acho que é um canal que se abre ali para a gente poder avançar. Outro ponto é a orientação de como as mulheres em situação de violência podem pedir ajuda, onde elas podem recorrer, como elas devem recorrer. Porque, como eu disse no começo, muitas delas, um número enorme, passa por essa situação, não identifica, quando identifica não tem como pedir ajuda, né? Em geral, é uma vereadora no meio de 9, de 8 ou de 15 vereadores, então ela também se vê ali sozinha, sem uma rede de apoio para ela. Então, o projeto ele também traz essa acolhida, né? Falando, você está amparada por algo que descreve o que são essas violências e que te dá condição de pedir ajuda. Em relação aos próximos passos, o governador Romeu Zema ainda precisa sancionar o projeto e ele prevê aí um prazo, por exemplo, para a execução das iniciativas por parte do Executivo? O projeto traz que é de imediato, né? Então, agora nós estamos
aguardando a sanção do governador. Certamente o governador deverá, assim como em outros programas, organizar esse fluxo interno com datas, com centralidade, quem vai cuidar disso, como vão ser as ações, né? Quem vai executar, quem fica então responsável, quais as secretarias ou a secretaria responsável por isso, para que possa começar aí a ser feito esse movimento de divulgação, de conscientização, né? De formatação de como que isso vai ganhar campo, digamos assim, no Estado. Existe algum temor da sua parte que o governador venha a vetar algum dispositivo? Olha, Marco, o projeto ele foi construído a muitas mãos, né? Ele foi apresentado aqui por 4 deputadas da casa. Depois ele foi feito um trabalho, um esforço grande para melhoria do projeto, para que ele ficasse, né, atendendo ali um pouco dos olhares diversos da casa. Ele já passou por uma profunda análise aqui. Eu não tenho, não trabalho assim, com a expectativa de nenhum veto, e eu acho que se vier algum veto, é mais uma demonstração do governador Zema de pouca sintonia com aquilo que as mulheres mineiras passam. A senhora citou uma emenda, né, no início da nossa entrevista, que foi acoplada ao texto, a emenda do deputado Ulisses Gomes, né, para ampliar um pouco o projeto para qualquer forma ali de discriminação de gênero, considerando os aspectos de raça, de cor, de etnia, classe social. Por que esse ajuste foi importante? Porque as mulheres, elas são diversas, né? E muitas vezes essas discriminações, elas não passam apenas pela questão de ser mulher, ela traz em si a sua origem, né, o seu ambiente, seu território, ela traz a sua religiosidade, ela traz a sua questão de raça, de cor. Então, nós consideramos importante ser um objetivo do projeto também cobrir esse enfrentamento às discriminações que são diversas, né? Já não é pouco ser por ser mulher. Então, esses, né, transpasses aí que a gente passa desses recortes, nós consideramos extremamente importante. Já uma emenda, né, do deputado Coronel Sandro acabou sendo ali rejeitada, deputada Ana Paula, em uma votação bastante apertada no plenário, foram 22 votos contra e 20 a favor. Essa emenda pretendia estabelecer que a interpretação, né, decorrente da aplicação da futura lei não poderia ocorrer ali em prejuízo do acusado no caso de dúvidas sobre a configuração de sua fala ou de sua conduta. Se tivesse sido aprovada essa emenda, qual que teria sido o efeito prático sobre o conjunto da norma? Olha, essa é um aspecto da legislação que já está coberta pela, se não me engano, até pela legislação criminal, né? Nós achamos que era um exagero acrescentar isso nesta legislação. A legislação não trata da punição, a legislação trata especificamente do que são as violências, de qual é o objetivo do programa. Então, nós avaliamos, né, no conjunto dos deputados que era um exagero acrescentar isso, dado que, em si ocorrer uma situação, isso ficará a cargo de outras legislações que também precisarão ser chamadas num caso de análise de uma questão de violência política de gênero. No âmbito da Assembleia interna também tem questões do próprio regimento, né, que podem... Inclusive, assim, em alguns momentos da nossa discussão, a gente percebeu uma certa preocupação de alguns colegas de que, e se acontecer aqui com a gente, como é que fica isso? Está muito abrangente aqui. E em alguns momentos eu falo, essa legislação ela não é para nós aqui, para os deputados, porque aqui no Parlamento Mineiro, se acontecer uma situação, nós temos o regimento da casa que diz como é o comportamento e como são as sanções. Então, se acontecer aqui, é Conselho de Ética e do Conselho de Ética as demais providências, né? Então, a gente achou que era realmente assim um exagero, embora tenhamos aí também absorvido uma outra sugestão dele, que, né, traz ali explicando que o debate de ideias não é violência, que conversar ou discordar de uma opinião ou outra não configura violência. Isso a gente também conseguiu, foi colocado no texto. Isso, absorvemos ali na comissão, né, a relatora absorveu isso. É razoável, realmente a gente não pode perder a capacidade de debater, né? Aliás, o que está muito hoje, assim, dificultando as relações é a nossa capacidade de interagir com o diferente, né? Então, se a gente não aprimorar isso, nós não vamos conseguir discutir muita coisa, porque é justamente os horários diversos, justamente
o fato de eu não ser igual, de eu não pensar igual aos meus pares, que vai nos dar condição de melhorar as legislações. Dentro dessa sua fala, né, pouco após a votação do texto final, houve ali um incidente no plenário, com o relato da deputada Chiara Biondini de ter sido agredida por ofensas verbais de uma servidora da deputada Macaé Evaristo, que acabou depois sendo exonerada. Qual que é o saldo desse episódio, deputada Ana Paula, para a bancada feminina da Assembleia? Olha, é lamentável, né, que aconteceu uma situação dessa. Nós defendemos e trabalhamos para aprovar um projeto contra a violência política de gênero, então a gente não admite nenhum tipo de violência. A deputada Macaé foi pronta na sua providência, aplicou ali a sanção que ela, né, julgou viável, necessária, culminando na exoneração da servidora. Acho que isso é uma demonstração clara de que não há seleção de a quem atinge uma situação de violência. Nosso pacto ou nossa compreensão é de que não aceitaremos, não toleraremos em qualquer situação. Então, a Macaé deu essa resposta pronta, né? A Chiara também acionou imediatamente todos os recursos que ela podia, a deputada estava presente, a deputada tomou a sanção. Para a bancada fica o recado que nós temos o compromisso da nossa líder, que é a deputada Macaé, de colaborar e de atuar prontamente numa situação semelhante. As 15 mulheres, né, que compõem essa bancada da Assembleia, a maior da história, têm perfis sociais e ideológicos muito distintos. Como é que tem sido a convivência de vocês no dia a dia? Se há temas específicos ali onde é mais difícil se produzir consensos? Nossa convivência é muito boa. Nós temos assuntos que são com olhares completamente divergentes. A gente conseguiu consensuar em várias pautas no decorrer desse primeiro semestre, né? Agora vem aí outras tantas pautas. Esse projeto mesmo da violência política de gênero, em alguns momentos nós tivemos convergência, em outros nós tivemos aspectos que geraram ali a divergência, mas de uma forma geral eu acredito que o saldo é positivo. A gente vai aos poucos também buscando compreender um pouco melhor o lugar de onde cada uma de nós vê o mundo, vê a sociedade, se organiza e fazer a convergência no que diz respeito à política para as mulheres. E divergências, né, fazem parte, né? Fazem parte, são importantes. Se elas não existirem, nós também não estaremos aqui retratando o que é o perfil da nossa sociedade. Aqui não é espaço para ter todo mundo igual, né? Mas é o espaço de debater, discutir, apontar caminhos, né? Não ficar em cima das pautas para não ser discutido porque tem divergência, e de respeito, né? Falando da pauta legislativa, né, a gente está entrando na reta final desse ano. E quais são as prioridades de atuação da Comissão de Defesa das Mulheres para os próximos meses? O ano passou rápido, né, Pois Marcos? muito trabalho. O ano voou, muito trabalho. Já estamos aí em setembro, né? Faltam aí pouco mais de 3 meses de trabalho na Assembleia. Eu fico assim, muito feliz porque a Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher conseguiu produzir bastante nesses meses, a aprovação de vários projetos de leis, de colegas deputados, homens, mulheres, várias audiências públicas, trazendo inclusive para a Assembleia conhecimento de temas que não tinham sido trabalhados, por exemplo, no último biênio, que eu já estava presidente da comissão. Agora, nós vamos entrar num momento de intensificar a fiscalização sobre uma política pública que foi trabalhada, aprovada aqui na legislatura passada, que é o Banco de Emprego para as Mulheres Vítimas de Violência Doméstica, a Lei 23.680, né? Inclusive é uma lei que surge a partir de um projeto de lei de minha autoria. Essa lei, ela hoje é um programa no Estado, chama A Vez Delas, e ela tem como principal objetivo dar autonomia financeira para a mulher, para que essa mulher tenha condições de quebrar esse ciclo de violência que a maioria das mulheres vive nas suas casas. Ela é vítima de violência, ela não tem como sair daquela situação porque ela não tem uma oportunidade de trabalho, ela não tem como se sustentar, ela não tem como alimentar seus filhos. Então, às vezes, a mulher acaba se subordinando, se sujeitando a essa situação de violência. Nós queremos mudar essa situação. Um Estado que é líder de feminicídio, um Estado onde a violência doméstica e familiar cresce, né? A gente precisa dessa intervenção. Esse programa está rodando desde o ano de 2022, foi final de 2021, e a comissão quer saber
como que está o alcance desse programa, né? Então, as vagas que já foram disponibilizadas em quais regiões do estado? O estado de Minas já está atendendo a todas as regiões? Já estamos conseguindo propor soluções no Vale de Jequitinhonha, no norte, no sul, ou estamos centralizados aqui na região metropolitana? Então, a comissão tem esse trabalho agora, que é de intensificar essa fiscalização, avaliar como foi aí essa estruturação das parcerias, né? Porque o Estado, ele não tem essas vagas, então ele faz essas vagas em parceria, e também a capacitação dessas mulheres para que elas possam estar ocupando. Vale lembrar que essa é uma ação também pioneira, né? O estado de Minas Gerais é o primeiro estado da federação a ter uma política pública dessa robustez, com esse olhar e principalmente com essa perspectiva de mudar a realidade da violência doméstica e familiar. Nosso tempo está quase acabando, deputada, mas antes uma última pergunta. Há um grupo de trabalho na Câmara já atuando, né, na articulação de uma mini-reforma eleitoral, o TSE também está encaminhando sugestões, vai editar súmulas. Quais os pontos que merecem mais atenção, na sua visão, em relação às candidaturas femininas e às cotas de gênero para as eleições do próximo ano? A cada 2 anos a gente tem aí as famosas reflexões e análises feitas pela Câmara Federal de anistia aos partidos que não cumpriram cotas, né, de gênero, que não fizeram os devidos repasses para a política de mulheres. Então, sempre a gente tem isso, né? O que eu gostaria, acho que os pontos principais é o fortalecimento da fiscalização, a gente falou aqui um pouquinho antes disso, né? Esse estabelecimento claro da obrigação dos partidos e uma fiscalização dos partidos para que aconteça. O recurso chegou do fundo partidário, 30% para a política de mulheres, como que isso está sendo executado? Porque não adianta chegar na hora da eleição, você colocar ali um tanto de recurso, mal essas mulheres vão ter tido condições de se prepararem para a questão eleitoral, né? E mais uma vez, é inadmissível que o Brasil tolere, né, partidos ainda pegarem nomes femininos, colocarem nas suas chapas e não fazer de verdade a inclusão e a efetiva participação da mulher na política. Deputada Ana Paula, muito obrigado por mais essa entrevista conosco aqui no Mundo Político. Sucesso à frente dos trabalhos na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Obrigada, Marco, e convido todas e todas aqui para acompanhar também os trabalhos da comissão. Eu conversei com a deputada estadual Ana Paula Siqueira, da Rede, presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Assembleia. Falamos sobre os impactos do projeto recém-aprovado pela Casa, que institui um programa estadual de enfrentamento à violência política de gênero em Minas e dos desafios cotidianos das parlamentares no exercício da representação. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.